Ir ao hospital é uma decisão que muitas pessoas geralmente não gostariam de ter como opção. E muitas vezes o que leva uma pessoa a geralmente ir a esse estabelecimento de saúde é a dor. O nosso corpo possui vários receptores. Receptores para temperatura, receptores para o toque. E existem receptores do nosso corpo que detectam a dor. Esses receptores são chamados de nociceptores. Entretanto, existem pessoas que não possuem sensibilidade à dor, porque elas nascem com uma condição chamada analgesia congênita. É o caso, por exemplo, desses dois irmãos aqui das reportagens. Muitas vezes eles chegam a quebrar um osso, a se machucar fortemente e mesmo assim não sentem dores. Vamos olhar aqui na reportagem o que tinha a dizer sobre essa condição congênita. Desde que nasceram, os irmãos não conseguem sentir nenhum tipo de dor. Eu já abria o dedo, o pé embaixo para tirar um caco sem anestesia. Já botei um dedo sem anestesia, coisei os dentes sem anestesia. Tudo sem anestesia. E quando você vai ver, já está quebrado, está arrebentado, e ali, como o médico fala, já não tem mais conserto. Aí acontece. Vai ter que ficar que nem um carro velho, pobre, gambiarra. Reinaldo e Marisa sofrem de um distúrbio genético que atinge o sistema nervoso central, mais precisamente os nervos finos do corpo, responsáveis por conduzir a sensação de dor até o cérebro. De uma picada de inseto a uma fratura grave, esses nervos não entendem o estímulo que provoca a dor. Eles têm uma sensibilidade, por exemplo, ao toque normal, uma sensibilidade a um estímulo gelado, frio, que não seja doloroso, normal, eles conseguem identificar onde a gente encosta. Só que se a gente pega uma agulha, ou se faz um corte, faz um teste com uma agulha, por exemplo, eles vão sentir onde a gente encostou a agulha, mas eles não sentem a dor da agulhada. Quando o neurotransmissor é liberado, rapidamente ele se difunde através da fenda sináptica e se liga aos receptores do neurotransmissor concentrados na membrana pós-sináptica da célula-alvo. A ligação do neurotransmissor aos seus receptores causa uma mudança de potencial de membrana da célula-alvo, o que pode provocar a célula a disparar um potencial de ação. O neurotransmissor é, então, rapidamente removido da fenda por enzimas que o destroem, por recaptação, pelos terminais nervosos que o liberam ou pelas células vizinhas. Essa rápida remoção do neurotransmissor assegura que quando a célula pré-sináptica se aquieta, a célula pós-sináptica também se aquietará. Para falar sobre as interações dos neurotransmissores com receptores, é necessário saber que para um mesmo neurotransmissor existem diferentes tipos de receptores, levando a diferentes sensações no organismo. Cada parte do sistema nervoso central é responsável por regular as diferentes funções e formar as mais diversas sensações que o organismo é capaz de sentir, transformando-as em percepções. Os neurotransmissores atuam por meio de forças eletrostáticas e de dispersões de London. Vamos aqui falar um pouco sobre os tipos básicos de receptores. Os receptores de neurotransmissor podem ser, lógico, de vários tipos. Alguns medeiam efeitos relativamente lentos na célula-alvo, enquanto outros desencadeiam respostas mais rápidas. Os tipos básicos, ou seja, não é só essa classificação, mas os tipos básicos de receptores são os receptores ionotrópicos, os receptores metabotrópicos e os autorreceptores. Os receptores ionotrópicos são conhecidos também como canais iônicos. Os receptores metabotrópicos são ligados a um tipo específico de proteína, denominada proteína G. No caso dos receptores ionotrópicos, eles também são chamados de canais iônicos, já que eles contêm um canal iônico no interior de sua estrutura. Como exemplos, podem ser citados o receptor nicotínico de acetilcolina e alguns receptores de glutamato e do ácido gama-aminobutírico, que é o GABA. Quando o ligante se liga, ocorre uma alteração na estrutura tridimensional do complexo, permitindo o fluxo de íons através dele. Quando canais seletivos aos íons sódio são abertos, estes entram no neurônio. A membrana do neurônio onde está localizado esse receptor fica então com o interior positivo em relação ao exterior. Portanto, o neurônio fica mais propício a gerar um potencial de ação. Esse efeito é chamado de excitatório e, em geral, é causado por neurotransmissores como a acetilcolina, o glutamato, a adrenalina
a noradrenalina e a serotonina, dependendo da parte do sistema nervoso e tipo de receptor envolvido. Neurotransmissores como GABA e glicina ativam os canais iônicos seletivos aos íons cloreto e, por isso, produzem um efeito contrário. Como o cloreto está mais concentrado fora do neurônio, com a abertura desses canais, os íons cloreto entram e o interior do neurônio fica ainda mais negativo em relação ao seu exterior. Portanto, é menos provável que o neurônio gere um potencial de ação. Por isso, chamamos este efeito de inibitório. Os canais iônicos com portões controlados por transmissores são os alvos principais das substâncias psicoativas. A maioria das substâncias usadas nos tratamentos de insônia, ansiedade, depressão e esquizofrenia exercem seus efeitos nas sinapses do cérebro, e muitas delas agem pela ligação a canais iônicos com portões controlados por neurotransmissores. Os receptores são conectados a outras estruturas celulares e são importantes para as funções das células. Essas células diferem em tipo e número de receptores, de acordo com o tipo de tecido e o meio ambiente a que pertencem. Portanto, a possibilidade de uma droga causar um efeito em uma célula ou em um tecido em particular é determinada pela presença ou ausência de receptores adequados. A intensidade do efeito é influenciada pelo número de receptores. Agora vamos falar sobre os receptores metabotrópicos, acoplados à proteína G. Essa proteína, ela desencadeia uma série de reações envolvendo outros mensageiros, conhecidos como segundos mensageiros, e agem mais lentamente que os receptores ionotrópicos, que são lá dos canais de cálcio. A consequência é a mesma, ou seja, a membrana do neurônio, ela é despolarizada ou hiperpolarizada. As proteínas G estão envolvidas com a regulação de vários processos biológicos. Os receptores que estão acoplados a essa proteína estão estruturalmente relacionados para neurotransmissores, entre vários outros. Agora, já em relação ao autorreceptor. Um neurotransmissor pode ativar um receptor localizado no mesmo neurônio que o fabricou. Olha que coisa. Esse tipo de receptor é chamado de autorreceptor. Quando eles são utilizados, pode haver inibição da liberação de mais neurotransmissores e, em certos casos, inibição da sua síntese, da sua produção. Esses neurotransmissores parecem reduzir a liberação de neurotransmissores quando sua concentração atinge um valor muito alto. Em relação à bibliografia que eu estou utilizando para fazer essa playlist, sobre bioquímica das drogas, o livro que está sendo usado é o da professora Maria da Conceição Tavares Cavalcante Liberato. No entanto, no livro dela, são citados apenas 2 tipos de receptores sensoriais, que são os mecanorreceptores e os nociceptores. Entretanto, achei melhor utilizar para essa aula específica a classificação do Guyton, certo? Do Tratado de Fisiologia Médica do Guyton e Hall, 13ª edição, que cita 5 tipos de receptores sensoriais: os mecanorreceptores, os termorreceptores, os nociceptores, os receptores eletromagnéticos e os quimiorreceptores. Essa imagem que vocês estão vendo desse slide foi tirada do slide elaborado pelo médico Dr. Christian Morato, dando aqui aos créditos dessa imagem. Os primeiros receptores sensoriais aqui da nossa lista, tá? São os mecanorreceptores. Observa, tá? Mecanorreceptores. Eles vão se deformar mecanicamente a membrana de um receptor. E assim vão detectar o tato, as vibrações, a pressão. Pressão essa, que pode ser aplicada sobre a pele. E tem vários tipos, tá? De mecanorreceptores no nosso organismo. Sejam terminações nervosas livres, receptor com terminação expandida, receptor tátil do folículo piloso, corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Krause, órgão terminal de Ruffini, aparelho tendinário de Golgi e fuso muscular, são tantos outros que são mecanorreceptores. Bem tranquilo de entender.
Na segunda lista da classificação dos receptores sensoriais, nós temos os termorreceptores. Eles são responsáveis por detectar oscilações ou mudanças de temperatura. Ou seja, nossa pele consegue diferenciar quando está frio ou quando está quente, graças a esses receptores sensoriais. A nossa terceira classificação dos receptores sensoriais são os nociceptores. Esses nociceptores são receptores que detectam dores, certo? Que detectam lesões. E essas dores podem ser agudas, crônicas, referidas, dor queimante, uma dor opressiva. O Dr. Christian Morato, que eu falei para vocês, do qual estou tirando essa imagem desse slide especificamente, ele fala até que a palavra noci, de nociceptores, vem da palavra nocivo, ou seja, que causa dor. Eis o porquê desse nome, né? Nociceptores. Vale ressaltar, né, que quando as células são lesionadas, elas liberam substâncias que interagem com os nociceptores, avisando ao encéfalo que o tecido foi danificado. Alguns desses componentes químicos são quem? As prostaglandinas, a substância P e a bradicinina. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses compostos químicos. Sim, esqueci de dizer para vocês que além das prostaglandinas, da substância P e da bradicinina, durante a dor também é liberada uma substância chamada cortisol. Falando inicialmente das prostaglandinas, elas são liberadas pelos nociceptores ou pelas células lesadas no local da dor. Elas estão envolvidas na inflamação, em um processo de luta contra a infecção que produz a dor e a febre. Também na reprodução, por exemplo, na ovulação, nas contrações uterinas, durante a concepção e o parto. E também na digestão, por exemplo, na inibição da secreção gástrica. As membranas celulares são feitas de uma bicamada lipídica, tá? Uma bicamada fosfolipídica, que tem entre os constituintes o ácido araquidônico. Quando há uma lesão, há membranas interrompidas, há inflamação e também há dor. E as prostaglandinas estão, como é que eu posso dizer assim, elas vão ser sintetizadas a partir do ácido araquidônico que é liberado. Os compostos da família das prostaglandinas e dos leucotrienos são denominados eicosanoides. No caso, possuem 20 carbonos. Elas não desencadeiam diretamente a dor, mas aumentam a sensibilidade dos nociceptores a outros estímulos. Se elas não fossem fabricadas, não se sentiria dor. Os fármacos que inibem a sua síntese são os anti-inflamatórios e os antipiréticos. Anti-inflamatórios, que combatem a inflamação, e antipiréticos, que combatem a febre. A aspirina diminui a dor e baixa a febre, reduzindo a inflamação, porque inativa a enzima ciclooxigenase, por acetilação de um resíduo de serina no sítio ativo da enzima. Falando agora da substância P, na qual tem essa fórmula estrutural aí no quadro, ela é um peptídeo com 11 aminoácidos. Foi descoberta há mais de 50 anos no cérebro e no intestino. Sua ação no sistema nervoso central caracteriza-se por um efeito excitatório, que se desenvolve lentamente e persiste por longo tempo. É uma das responsáveis pelo efeito da dilatação dos vasos sanguíneos, o que causa a vermelhidão do local lesionado e também o inchaço do local. Falando agora sobre a bradicinina, ela se difunde na área em que ocorre uma lesão e é uma das substâncias responsáveis pela formação do edema. Edema, no caso, o inchaço. Por esse motivo, quando a pele é lesionada, geralmente ela incha. Ela também é responsável por sensibilizar os nociceptores, que envia as mensagens para o encéfalo, causando a sensação de dor. Bora falar agora sobre o cortisol? O cortisol é o principal glicocorticoide sintetizado no córtex adrenal, na camada média espessa do córtex adrenal, que contém células grandes carregadas de lipídios. O cortisol tem vários efeitos no metabolismo e no crescimento dos tecidos também. Ele afeta o metabolismo dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios,
tendo ainda uma apreciável atividade mineralocorticoide, qualquer substância do grupo de corticosteroides que regulam o balanço hídrico e de eletrólitos do corpo. O cortisol também tem ação sobre o sistema imunitário, através dos efeitos na produção de citocinas, entre vários outros. Ele também favorece o efeito de alguns vasoconstritores, como no caso das catecolaminas, né? E também ele é metabolizado e conjugado no fígado em várias formas inativas, sendo secretado a uma taxa de aproximadamente 25 miligramas por dia. Quando se tem uma infecção, se sente frio ou calor intenso, se sofre uma cirurgia, ou se tem uma doença debilitante, se ingere determinadas drogas, se passa por imobilização forçada, estresse mental, hipoglicemia, injeção de álcool, diabetes descontrolado, privação nutricional, incluindo aquelas associadas à anorexia nervosa, o cortisol ele vai ser liberado nessas situações. A depressão e a ansiedade grave são estresses psicológicos que também elevam as concentrações plasmáticas de cortisol. Também age na inflamação, aumenta na rapidez de cura e ele também bloqueia reações alérgicas. Sim, pessoal, uma curiosidade. Quando se consome uma comida muito apimentada, se sente de imediato uma grande ardência. Isso pode ocorrer porque a substância P, que a gente já falou, também pode ser liberada pela capsaicina, um dos constituintes das pimentas. Ao se ingerir tal alimento, ocorre a liberação da substância P nos nociceptores da boca, induzindo a sensação de dor ou de ardência. Pelo contrário, quando a ingestão é de grande quantidade de pimenta, o que ocorre é a sensação de analgesia, pois houve um esgotamento da substância P. Assim, não há nenhuma molécula para avisar os nociceptores e causar sensação de dor. Antes de eu passar para o próximo receptor sensorial, é interessante que ainda dentro do assunto de nociceptores, nós saibamos quais são os tipos de dor. O que é uma dor aguda, uma dor crônica, uma dor psicológica, uma dor fantasma? É isso que a gente vai falar agora. As principais diferenças entre dor crônica e aguda estão no tempo de duração e na origem ou na causa. Enquanto a dor aguda pode ser causada por um choque ou um corte, desaparecendo quando o corpo se recupera, a dor crônica, por ser indício de uma doença mais grave, pode perdurar por anos e até mesmo não ser curada. Na dor psicológica, os neurônios do tálamo se comunicam com o sistema límbico, que regula as emoções, e é por isso que as sensações emocionais estão envolvidas com a dor. Em alguns casos, a sensação de dor pode ser percebida mesmo quando não há ativação de nociceptores. É o caso das dores de origem psicológica. O encéfalo pode gerar essa dor. É uma percepção de dor. Pronto, essa daqui com certeza muitos de vocês já ouviram falar e que gera muita dúvida, certo? É a dor fantasma. Porque é o seguinte, a pessoa não tem mais aquele membro e mesmo assim continua sentindo dor como se ainda o membro estivesse presente no corpo daquela pessoa. Então é mais ou menos o seguinte, pessoas que tiveram um membro amputado relatam que ainda sentem dor nesse membro. Provavelmente muitos de vocês conhecem pessoas assim. Só que é o seguinte, é impossível que essa dor seja causada pela ativação de nociceptores, já que não existem mais. Porém, é bom observar isso. Os outros neurônios envolvidos na transmissão da dor estão intactos e podem ser estimulados. Isso é possível porque, nesse caso, o encéfalo cria a dor. A intensidade da dor pode diminuir quando o encéfalo libera substâncias como a endorfina, as encefalinas e a dinorfina. Uma prova de que o encéfalo secreta substâncias que inibem a dor é o efeito placebo. O placebo ativa no cérebro os neurônios que liberam neurotransmissores que atuam como analgésicos endógenos. O que são analgésicos endógenos? São aqueles que são originados no interior dos organismos ou por fatores internos. Pronto, terminamos os nociceptores. Agora vamos falar sobre o quarto receptor sensorial, que são os receptores eletromagnéticos. Geralmente, eles captam informações que nós recebemos por meio de estímulos visuais.
O intervalo do espectro eletromagnético, que pode ser visto pelo olho humano, é conhecido como luz visível, cujo comprimento de onda estende-se entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. Portanto, todas as imagens que vemos tratam-se da interpretação que o cérebro produz das ondas eletromagnéticas que forem emitidas ou refletidas pelos corpos ao redor de nós. O olho humano é capaz de perceber essas frequências de luz graças a 2 tipos especiais de células que revestem o fundo dos olhos, os cones e os bastonetes. Os cones e os bastonetes são células fotorreceptoras, isto é, são capazes de perceber sinais luminosos. Enquanto os bastonetes são responsáveis pela percepção de movimento e pela formação de imagens em preto e branco, como quando tentamos enxergar no escuro, os cones nos proporcionam a visão em cores. Existem 3 tipos de cones no olho humano, e cada um deles é capaz de perceber uma das seguintes cores: vermelho, verde ou azul. Então é o seguinte, para a física e para a química, as cores que enxergamos não passam de quê? De fenômenos fisiológicos, que dependem da captação da luz e da sua interpretação pelo cérebro. Além disso, a proporção entre cada uma das frequências de vermelho, verde e azul é capaz de produzir todos os tons que conhecemos. Quando emitidas juntas, essas 3 cores produzem a luz branca, que não se trata de uma cor, mas de uma superposição das frequências visíveis. Agora vamos para o 5º e último tipo de receptor sensorial, que são os quimiorreceptores. Eles são receptores que detectam a presença de compostos químicos, como o CO2, o gás oxigênio, nitrogênio e tantos outros. E também esses quimiorreceptores, eles são muito presentes nos vasos sanguíneos, no paladar e na cavidade nasal. E eles são ativados com a presença de substâncias químicas. A todos vocês que ficaram até agora no vídeo, muito obrigado. Eu peço por favor para vocês curtirem esse vídeo, coloquem aqui um comentário para mim, para me ajudar, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, se inscrevam aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e até a próxima.